Boa noite, Hope. Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém pela primeira vez conosco nessa noite? Ali tem um casal, tem mais ali. Mais alguém? Pela primeira vez. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para cultuar o Senhor Jesus conosco. Nós estamos quase encerrando mais um ano. O tempo está voando rápido, né? E nós estamos encerrando também nosso tema incomparável. E hoje nós vamos falar do Natal. Não do Natal, mas de quem nasceu no Natal. Porque esse é um assunto dentro do mundo cristão, sempre foi muito polêmico, né? Comemora Natal, não comemora Natal, e sempre, né? E essa semana eu vi num vídeo do Instagram uma pessoa falando mal do Natal, e usando todo tipo de nome feio, e disse que quem comemora o Natal leva maldição para a sua casa. E eu fico pensando, essas pessoas têm uma mente fértil, né, para falar besteira, porque ele atribui Natal ao comércio, atribui ao Natal esse desespero das pessoas de vender, de comprar, de presentear. Eles atribuem o Natal ao feriado que o mundo inteiro praticamente conhece, né? Só alguns países do mundo que não permite que se lembre do Natal. Mas o mundo inteiro praticamente se lembra do Natal. Então, nessa noite, a gente não quer falar sobre uma data. E o tema, já está aqui, ó, não é sobre uma data, é sobre quem nasceu. Porque, na verdade, isso é o Natal. Então, abra sua Bíblia. Vamos ler um versículo somente. Se você não trouxe, nós vamos colocar aqui no telão. Um versículo em Lucas 2, versículo 11. Diz assim, ó: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nasceu hoje o anúncio que chega às pessoas, foi esse. É uma história grande, né? Mas esse é o anúncio principal que se chegou às pessoas. Nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Feche teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome. Obrigado porque nós temos nessa noite, agora, nesse momento, a oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Lembrando também, ó Deus, que hoje é o dia da Bíblia. Nós agradecemos por nos dar a Tua Palavra, para o nosso bem, para a nossa vida, para a nossa alma. O Senhor nos deu a Tua Palavra, e nós Te agradecemos pela vida daqueles homens que o Senhor usou como instrumento de Ti, para escrever essas benditas palavras. Obrigado, Senhor, obrigado pelos meus irmãos que aqui estão nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Então, como eu estava falando, irmão, existe muita questão a respeito do Natal, né? As pessoas falam que a igreja primitiva marcou a data de 25 de dezembro. Eu vou falar um pouquinho da história aqui, porque talvez você não saiba. Porque a igreja, lá nossos irmãos, pense,
Bom, pense você voltar no século 3, século 4, não havia praticamente nada. Tente voltar com a sua mente, nós estamos no século 21, volte lá no século 3, século 4. E eles marcaram a data do aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro. Mas por que eles fizeram isso? Será que os nossos irmãos, o que eles queriam fazer com isso? Então, tem um monte de ideias. Se você procurar lá no Google, nos GPTs da vida, você vai encontrar um monte de resposta, né? Mas os judeus, que os nossos primeiros irmãos, a maioria eram judeus. Os judeus tinham uma ideia de que um grande profeta, um homem de Deus, isso era coisa do judeu. Quando os grandes profetas morriam, eles acreditavam que um desses profetas, homens de Deus, os legítimos profetas, morriam no dia que eles foram concebidos. Pensou? E Jesus morreu no dia 14 do mês de Nissan, judaico, que transferindo cairia no dia 20 e pouco de abril, março, caiu no dia 26 de março. Aí então o que eles fizeram? Eles pegaram e contaram. Então, se Jesus morreu em 14 de Nissan, 26 de março, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo a Maria no dia 26 de março. Então, se você contar 9 meses, deu dezembro. A outra ideia era de que o Natal, que não chamava nem assim, né? O aniversário de Jesus foi colocado dia 25 de dezembro, porque os irmãos cristãos queriam trocar a festa, né, que os romanos tinham, que era o solstício de inverno, o sol invictus. Mas há quem diga, há historiador que diga que o cristianismo estava tão forte, tão poderoso, que foi ao contrário, roubaram a data do nascimento de Jesus. Não foi a igreja que quis mudar a festa romana, mas os romanos que tentaram usurpar o 25 de dezembro. Mas aí você vai olhar a Bíblia e você vai ver que o que estava acontecendo naquele momento é improvável que Jesus nasceu em dezembro, porque é época de inverno lá em Israel, em Belém, quando Jesus nasceu, era época de inverno. Aqui é verão, lá é inverno. Então, no inverno, os pastores não ficam no campo, não tem colheita, não tem, então, eles se recolhem. Então, se não tem pastores no campo, então, quando foi essa história que Lucas diz que os pastores estavam no campo e viu milhares de anjos cantando? Então, quando é a data do nascimento de Jesus? Quem vai saber a data? Qual é o problema com a data? Se fosse fazer um estudo minucioso de época, de colheita, de tempo, tal, Jesus provavelmente teria nascido em setembro, outubro. Queria que fosse no meu dia, 6 de outubro. Pensou? Eu nasci no dia que... O que importa não é a data. E até nós, cristãos, viu, irmãos, temos que ser libertos disso. Tem gente que parece que só é cristão em dezembro. Só é cristão no dia 25 de dezembro. Só lembra de alguém no dia 25 de dezembro. Mas há também quem trabalha para destruir essa data. Vocês sabiam? Eu vi uma reportagem, irmão. Eu não estou falando do que eu acho. É uma reportagem que eu vi. É uma matéria que eu vi.
E você já, aqui no Brasil é muito fraco isso, né? Mas quem já ouviu falar e quem já falou para o outro assim, boas festas? Alguém já falou para o outro, boas festas? Boas festas. Isso começou lá nos Estados Unidos. Porque um grupo, eu não vou falar o nome aqui, porque depois na rede social a gente apanha, né? Porque você falou uma coisa e a pessoa até te processa, né? Mas um grupo, né? Começou a falar para os seus, porque o Natal virou o quê? Uma época cheia de tradições, cores, aí, cores, músicas, expectativas. Não foi isso que virou Natal? Um comércio terrível. Aí, então as pessoas chegaram para trabalham no comércio e fala para as pessoas assim, ó, quando alguém comprar aqui de você, antes que a pessoa fale para ela Feliz Natal, porque era assim, não era assim não? Não era assim, você ia no mercado, ia num lugar, chegava num balcão, na loja, pagava, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. As pessoas foram orientadas a falar boas festas. Boas festas para você, boas festas, boas festas. Aí na reportagem um senhor parou, olhou para a mulher do caixa, ela falou, boas festas para o senhor. Ele falou, o que aconteceu com o Natal? Para não se divulgar, para não fazer as pessoas lembrar que Natal é sobre Jesus. Então tem um grupo que até isso eles querem, né, colocar Jesus de lado. Já não basta, né, que já colocaram Jesus de lado faz tempo, porque fizeram do Natal puro comércio, puro comércio, puro comércio. São raras as pessoas que lembram de Jesus no Natal. Raríssimas as pessoas que entendem o que significa esse dia. Mas se tirarmos tudo isso aí, comércio, o que as pessoas falam, o que as pessoas brigam, o que as pessoas não querem, os presentes, o que sobra? O que sobra de tudo isso aí? Sobra a verdade. Aí aparece a verdade que as pessoas estão querendo ocultar. A verdade central do Evangelho. Esse versículo aqui, que nós lemos, é a verdade central do Evangelho. E não importa se é dia 25 de dezembro, se seria outubro, setembro, se seria meio do ano que Jesus nasceu, se foi no começo do ano, não importa. O que importa aqui é a verdade central e eterna do Evangelho. É o que o texto está nos dizendo. Hoje quando? Hoje! Pode ser amanhã, quando chegar amanhã nós vamos falar, hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não é sobre uma data, irmãos, é sobre quem nasceu. Não é sobre árvore de Natal, não é sobre luzes, não é sobre musiquinhas, não é sobre Papai Noel. Isso aí veio bem depois, no século XIX, aí, 18, veio Papai Noel, veio essas coisas puramente por causa do comércio. Você acha que alguém pensava nisso lá no século IV? Isso foi adicionado a tudo isso. Então, quando o anjo trouxe a notícia, foi o anjo que trouxe a notícia que tinha nascido Jesus aos pastores. Foi os anjos, eles não enfatizaram
O dia, lembrem-se, hoje é dia 25 de dezembro. O judeu não é igual ao nosso, né? Mas vamos usar o dezembro. Lembre-se, hoje é 25 de dezembro. Não, ele não falou nada disso, ele falou assim: hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Natal não é, queridos, um evento histórico. É certo que a gente vê aí as pessoas fazendo disso, mas não é realmente isso. Natal, que não precisa ter o nome de Natal, é sobre Deus vir ao nosso encontro aqui no mundo. É muito mais do que as pessoas pensam, é Deus entrar na história humana. É Deus se fazer homem e entrar na história humana. Não é um dia para comemorar, não é um dia para ficar comprando presente só. É um dia para você saber que Deus entrou na história humana. Deus se fez homem. Nós celebramos isso, nós celebramos o dia que Deus se fez homem e veio ao mundo. Não celebramos uma data. Está chegando o Natal, nós precisamos correr, precisamos fazer compra. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanto presente para fazer, para comprar, eu tenho tanta coisa para montar, eu tenho tanta coisa para fazer, Está pior do que Marta, né? Cadê o Henrique? Está pior do que Marta, o povo de hoje. É sobre a nossa reverência a quem nasceu. Deveria ser uma expectativa diferente para nós. Não celebramos uma data, o cristão não celebra uma data. Nós celebramos quem chegou neste dia. Então, as declarações dos anjos nos mostrou quem era essa pessoa. Primeiro, essa pessoa é Jesus, o Salvador que precisamos. Será que as pessoas hoje, que semana que vem, acho que praticamente já é Natal, será que as pessoas hoje pensam nisso? Ou a vida nos leva a acreditar que o importante é você comprar presente ainda? Que é você se reunir com as pessoas? Legal, isso é bacana, mas será que a data só faz a gente lembrar isso? Nós não sabíamos que nós precisávamos de um Salvador. Nós não sabíamos. Mas Deus sabia que nós precisávamos de um Salvador. Então Ele enviou um Salvador. Os anjos não falaram assim: olha, está nascendo agora um homem que vai ser exemplo para sempre. Jesus é exemplo para sempre? É. Mas os anjos falaram isso? Não. Vai nascer um grande líder, vai nascer um homem assim. Os anjos falaram isso? Não. Jesus foi, mas os anjos não falaram isso. Os anjos falaram: nasceu o Salvador, que é o que você precisa, que é o que você precisa e eu preciso, um Salvador. Por que nós precisamos de um Salvador? Será que Deus estava certo no que Ele fez? Porque nós tínhamos um problema, ou temos um problema, né? O ser humano tem um problema muito grande a ser resolvido.
com Deus. As pessoas têm medo do diabo aí, né, por aí, né? Nós devemos ter medo de Deus. Porque é o único que pode matar o corpo e pegar a alma e jogar no inferno. Não tem que ter medo do diabo. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, estão longe de Deus, estão afastados de Deus, não podem chegar diante de Deus. É assim que está o ser humano. Então é por isso que eu preciso de um Salvador, que me tire dessa condição miserável, perdida, condenada ao inferno, e me leve novamente para Deus. Ou ao contrário, homem nenhum, mulher nenhuma vai aos céus, vai se encontrar com Deus, porque toda a humanidade está perdida. Jesus nasceu para ser o Salvador daqueles que crê. Então, toda a humanidade precisa de um Salvador. Mas enquanto isso, as pessoas estão preocupadas com o Natal. Se Jesus nasceu dia 25 de dezembro, se ele nasceu em outubro, se ele nasceu em março. Estão preocupadas com o dinheiro, estão preocupadas com a árvore de Natal, com as festas, com os presentes, quando elas precisam de um Salvador, e não de um presente. Aliás, esse é o presente que Deus nos deu, né? Nos dá um Salvador, para que ninguém diga diante de Deus, acuse Deus um dia de que Deus é injusto. Deus falou que todo mundo está fora da presença dele, mas ele deu um recurso para que nós possamos chegar na presença dele, e esse recurso nasceu, é Jesus Cristo. Então não é sobre uma data, não se preocupe com a data, se preocupe com quem nasceu. Nasceu o Salvador. A segunda que ele fala, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Cristo é a palavra grega para Messias ou Messias, do hebraico, né? Que traduzido é ungido, enviado. Messias é essa pessoa. Jesus é o Cristo. O Cristo é grego, é a palavra grega para Messias. Então, Cristo é o enviado. Então, no Antigo Testamento, o Messias, que significava literalmente ungido, era aplicado a 3 tipos de pessoas: aos reis, sacerdotes e profetas. E esse é o ministério de Jesus. Esse é o ministério de Jesus. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o sumo sacerdote eterno que intercede pelos salvos. E Jesus é o profeta que deveria vir. Então, quando os anjos falam para os pastores: vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, ele está dizendo assim: nasceu aquele que havia de vir, aquele pelo qual foi prometido. Então Jesus é o Messias prometido. Deus prometeu que não deixaria as coisas do jeito que estavam. Como que estavam as coisas? Deus e os homens separados.
Deus prometeu que não ia deixar as coisas desse jeito. Que Ele enviaria o Messias, que é o Salvador. Essa unção, queridos, que estava sobre essas pessoas, era a escolha divina. Então, Jesus é a escolha divina de Deus para nós. Era a capacitação pelo Espírito Santo, a autoridade recebida para uma missão. Qual é a missão aqui do Messias? Vir ao mundo, se encontrar com pecadores, sofrer por causa dos pecadores, carregar o peso dos pecadores, levar até a cruz o peso dos nossos pecados. Essa era a missão de Jesus. Então, Messias não é apenas um nome. Quando ele fala nasceu o Messias, não é um nome, mas é uma missão divina. O nascimento de Jesus era uma missão divina, que as pessoas se esquecem, que o mundo tenta apagar, para que as pessoas não se interessem por Jesus, mas se interessem pelo Natal humano, comércio, presentes e presentes e presentes e presentes, pessoas se endividam. Vai lá, podia até meu neto, né? Já falou já o Natan uma vez no carro lá, não sei quem falou lá, mas está muito caro. Não, vai lá e compra em 10 vezes no cartão de crédito. Eu falei, Natan, pelo amor de Deus, meu, vai lá e compra em 10 vezes no cartão de crédito. Não é assim que as pessoas fazem? Ainda mais agora nessa época. Nasceu o Salvador, nasceu o Messias, nasceu o Cristo. Porque Cristo, as pessoas falam assim, Jesus Cristo, né? Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é um título. Título do quê? De Messias, o enviado de Deus, aquele que tinha uma missão divina, o único que tinha uma missão divina para nós, para nos salvar. Eu já ouvi tanto falar sobre e discussões sobre essa data, irmãos, do nascimento de Jesus. Eu já vi tantas, e às vezes eu fico pensando, por que até, não é só as pessoas leigas, né, que ficam debatendo. Na verdade, são mais os teólogos, as pessoas que estudam, que mais debatem isso aí. E eu fico pensando, é tão maravilhoso você meditar em quem é Jesus, do que você se preocupar com uma data. Quando nós conhecemos realmente quem é Jesus, nós vamos nos preocupar em conhecê-lo melhor, e não saber quando que ele nasceu, mas saber quem é ele. Não é uma lenda, não é uma invenção humana. As pessoas aproveitam para inventar um monte de coisa, mas não inventaram Jesus. Não é uma invenção humana, é um cumprimento perfeito do plano eterno de Deus para salvar o homem dos seus pecados. Chega aqui para alguém aqui e pergunto, não precisa levantar a mão, né? Quem tem uma grande dívida e gostaria de ficar livre disso? Eu trabalhei com uma pessoa que ele estava tão endividado no cartão de crédito que ele falava que ele nem vivia direito. É claro, ele não mediu as consequências da compra, né? Não mediu as consequências, né? Vamos no show, não sei de quem, tá, R$1.000 para ir no show.
Ah, vamos não sei aonde? Ah, vamos comprar tal coisa? Vamos. Tá. Cartão de crédito foi lá, né, aumentando, se você não paga os juros, né? Chegou uma época que ele estava devendo muito no cartão de crédito. Ele falava assim que ele nem dormia direito. Aí quando ele se aposentou na época, eu também me aposentei, e você poderia sacar o fundo de garantia. Quem já passou por isso, né? Eu saquei meu fundo de garantia e dei entrada para comprar minha chácara. Ele sacou o fundo de garantia dele e usou tudo aquilo para pagar o que ele devia no cartão de crédito. Mas a hora depois ele falou assim, nossa, eu estou bem melhor agora. Ele não tinha mais nem conta no banco. O juiz teve que obrigar o banco a deixar ele usar para receber o salário. Olha que situação que o ser humano chega. Agora, imagine que você está com uma dívida muito grande e você não consegue pagar essa dívida. Financeiramente, né? Agora imagine que você tem uma dívida com Deus, que você só tem uma maneira de pagar essa dívida, e Deus ainda deu recurso para você ter como pagar essa dívida. E passa Natal, passa ano, e você está endividado. E o pecado está te afligindo dia e noite. E o pecado aflige mesmo, né? Consome a nossa mente, o nosso coração. E Deus fala, vos nasceu hoje o Salvador, o Cristo, para tirar toda a carga que está sobre a sua mente, sobre o seu coração. Alguém que vai pagar tuas dívidas espirituais. Pensou? Nasceu a pessoa pelo qual Deus vai perdoar todos os seus pecados. Porque quando Jesus foi crucificado junto com ele uma lista de dívida. A minha estava lá. A sua estava lá? A sua dívida estava lá? Os seus pecados estavam lá? Quando Jesus foi crucificado, junto foi crucificado uma lista de pecados, aquilo que nos separava de Deus. E as pessoas estão preocupadas com o dia de Natal. Estão preocupadas como é que vão enfeitar a casa. É tão doentio que perto da minha casa tem um cara que enfeita. E como eu não ligo muito para isso, é tão doentio, né, que... Aí a minha neta uma vez falou assim, nossa, de novo esse negócio aí, ó. O cara põe os mesmos negócios lá, a rena em cima da casa dele, um Papai Noel, um não sei o que e tal. Eu acho que a pessoa passa o ano inteiro sonhando que vai chegar esse dia que ele vai ganhar o concurso de colocar luzes na casa dele. Eu vou ganhar um concurso. Nos Estados Unidos tem isso, né? Em alguns lugares dos Estados Unidos as pessoas fazem concurso para ver quem deixa a casa mais enfeitada, mais bonita. E as pessoas atoladas até o pescoço de pecado. E as pessoas nem se importando que aquele dia nasceu o Salvador. E por último, os anjos falaram, né? Vos nasceu hoje. Quando ele fala, vos nasceu hoje, ele está dando uma direção, viu? Vos nasceu hoje.
vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ali não estava um nenezinho. Ah, que bonitinho, né? Estava um nenezinho lá. Aí você vê os presepinhos aí, tem uns que é tão loirinho que parece o Levizinho aí, né? E o Jesus era moreno, né? Praticamente, né? Não negro, né? As pessoas têm ideia de que nada disso, não. Jesus era moreno, né? Claro, não tinha quase loiros lá naquela época. Loiros eram os romanos, né? Então, nasceu o Senhor. Esse é o ponto mais escandaloso da teologia, né? Nasceu o Senhor. Aquele bebezinho na manjedoura era e é o Senhor, o Salvador, o Messias. A palavra para esse Senhor aqui no grego é Kyrios, o nome atribuído ao próprio Deus. E os imperadores romanos tomavam esse nome para eles, né? Porque eles eram imperadores, então eles eram os senhores, né? Ou senhor, que só tinha um imperador, né? Tinha que morrer para nascer outro, para colocar outro. Então, em todo o reino deles tinha um imperador, era o senhor em cima dos outros senhores. Mas esse título aqui, Kyrios, é Jesus, que é o Senhor dos senhores da terra, que está acima de qualquer outro senhor que possa ter nascido. Então o Natal, irmãos, não é sobre uma data. Que o seu Natal seja diferente esse ano. Que não seja um Natal de cumilança. Vamos fazer um pernil assado, né? A gente passa o ano inteiro comendo sardinha, ovo. E quando chega o Natal, a gente se acha obrigado, eu mereço comer um pernil. Mas a gente esquece que esse Natal é para comemorar o aniversariante e não eu. Quem merece a glória, a honra, o louvor, não sou eu, não somos nós. Não é sua esposa, não é seus filhos, não é seus amigos. Quem merece a honra, a glória, o louvor é Jesus. Então, se Ele é o Senhor, Ele não veio para negociar com você, nem comigo. Ele veio para reinar sobre nós. Ele veio para ser o nosso Senhor. Ele não veio barganhar com ninguém, né? Como já estão fazendo muita gente aí. Ele não veio apenas para existir em dezembro, no dia 25 de dezembro, mas veio para governar todos os dias das nossas vidas. Todos os dias. Ele veio para ser lembrado, não só do Natal. Porque você precisa de um Salvador todo dia. Todo dia nós pecamos, todo dia você precisa de um Salvador. Todo dia você precisa obedecer a Deus. Quando você chega no seu trabalho, quando você vê um policial, quando você vê alguém importante, quando você vê um político, você vai lá e bate continência, e você respeita, e você obedece ordens. Mas quando nós falamos de Jesus, a gente esquece rapidamente. Rapidamente esquecemos. Então Ele não veio para ser lembrado numa data. Então não é sobre uma data, é sobre quem Ele é.
Ele é o Senhor que reina. Ele está reinando agora. Quantos natais você já viveu? E olha que o Natal era o feriado que eu mais gostava quando criança. Porque era o único dia que a gente ganhava presente. Os tios iam lá, cadê a minha irmã? A irmã está ali, a Sandra, né? E nos dava presente. Era o dia que eu mais gostava, e eu amo ainda muito, né? O Natal eu gosto muito, mas é claro, hoje, depois de tanto tempo, o meu entendimento sobre Natal não tem nada a ver com o Natal comercial e esse Natal doentio de hoje, né? Eu sei o que é Natal. E essa mensagem que eu preparei nessa noite é para que você realmente saiba o que é Natal. Natal não é uma data, Natal é Jesus. Então, quantos natais você já passou na sua vida? 80? Tem alguém de 80 anos aqui? 70? Tem alguém de 70 anos aqui? Olha lá. Quantos natais você já viveu? Agora a pergunta mais difícil, né? Quantos natais sem Jesus? Natal com presente, com festa, com árvore de Natal. Natal com cachaça, com cigarro, com bebida, com briga, com bagunça, com comida. Quantos natais você já passou na sua vida? Mas quantos natais você passou com Jesus? Quem quer passar esse Natal com Jesus agora? Você que não passou nenhum Natal com Jesus, só com as festas. Alguém aqui? Eu nunca passei realmente um Natal com Jesus, só passei com festa, com amigos. Há alguém aqui que comemora o Natal, mas não conhece a Jesus? Eu quero convidar você, eu quero orar por você, eu quero que você nessa noite receba Jesus. Eu quero que nessa noite você receba Jesus, não uma data. E eu posso dizer para você que o seu conceito de Natal vai mudar para sempre, a tua vida vai mudar para sempre. Há alguém aqui que não conhece Jesus? Que só conhece o Natal do comércio? Se teu filhinho, tua filhinha chegar para você hoje, né, teu netinho, e falar assim, pai, mãe, vô, o que significa Natal? O que você falaria para eles? O que você falaria? Hoje você aprendeu, né? Você vai falar que Natal é a árvore de Natal. Natal é dar presente para as pessoas. Natal é fazer uma mesa farta para comer. Natal é fazer viagem. O que você vai falar se você não souber? Mas Natal é isso aqui, ó. O que a Bíblia diz: vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Deus se fez homem para nos salvar dos nossos pecados, do poder do pecado atuante em nossas vidas e nos salvar da condenação que virá. Isso é Natal. Todo mundo conhece esse Jesus? Todo mundo conhece esse Jesus? Então veja bem o que você vai fazer nesse próximo Natal. Vamos orar? Fique em pé. Salvador, Messias, o Cristo, o Senhor. Que esse seja o seu
Natal. Que esse seja o verdadeiro Natal na sua vida, não uma data a comemorar. Feche teus olhos, vamos agradecer a Deus pelo seu grande amor manifestado no nascimento, na morte e na ressurreição de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por se fazer homem e pisar aqui nesse mundo cheio de pecado, para nos trazer a bênção da salvação eterna, por meio de Cristo Jesus, que nasceu como o nosso Salvador, o Messias prometido, o Senhor dos Senhores. Que aqui nessa noite todos tenham a consciência e recebam esse Senhor Salvador em suas vidas. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, porque nós nunca te pedimos um Salvador, porque nós nem mesmo sabíamos que precisávamos de um Salvador, mas o Senhor sabia, e o Senhor enviou este Salvador, que esse mundo cheio de pecado precisa. Obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.